Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão sobre contabilização de diferenças de câmbio. Diferenças de câmbio favoráveis e diferenças de câmbio desfavoráveis. É uma matéria de contabilidade financeira. Vamos aproveitar e vamos resolver uma questão de exame à Ordem dos Contabilistas Certificados sobre esta mesma matéria. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática desenvolvemos um amplo conjunto de cursos fortemente práticos e muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. No site da Certform, em certform.pt, pode consultar a oferta formativa da Certform. As datas de início dos cursos live streaming, através do calendário de formação da Certform, onde temos as datas de início das formações em tempo real, e para conhecer a oferta formativa completa da Certform, em e-learning e em live streaming, pode, no site da Certform, na página e-learning e live streaming, vai poder consultar toda a oferta formativa na forma e-learning. Na forma e-learning, as sessões são assíncronas, ou seja, através da plataforma de e-learning da Certform, vai poder fazer o seu percurso formativo de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo. Na plataforma e-learning estará disponível para si 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando concluir o percurso formativo, terá acesso ao seu certificado de formação no curso que tiver concluído. Em live streaming, os cursos são em tempo real, ou seja, com sessões síncronas a partir do Zoom. As sessões são ministradas e para estes cursos haverá sempre data de início e a mesma terá de ser consultada no calendário de formação. Relativamente a questões que nos queira colocar sobre os nossos cursos, datas de início, como funcionam, informações detalhadas, pode consultar o site da Certform e também solicitar informações detalhadas para o geral@certform.pt e os contactos que estão associados no site da Certform Escola de Formação Prática. Vamos então falar sobre diferenças de câmbio. Eu vou começar por fazer a leitura de uma questão de exame à Ordem dos Contabilistas Certificados e depois vamos a explorar esta questão. A questão é a seguinte: o exame do dia 17 de junho de 2023, exame de avaliação profissional, a versão A, questão número 23, uma questão de contabilidade financeira. Em novembro de 2022, a Cambial Limitada adquiriu mercadorias a um fornecedor sediado nos Estados Unidos, pelo valor de $20.000, tendo ficado contratualizado que o pagamento ocorreria em fevereiro de 2023. Sabe-se que a relação cambial na data da compra era de 1,086, relação euro-dólar americano. Em 31 de dezembro de 2022, a relação passou para 1,101. E na data de pagamento, a relação euro-dólar americano estava, naquela altura, em 1,091. Face ao exposto, em 2022, a diferença de câmbio relativa àquela dívida conduzirá ao reconhecimento de a linha A, gasto do período na quantia de 250,91, a linha B, gasto do período na quantia de 300 euros, a linha C, rendimento do período na quantia de 250,91 e a linha D, gasto do período na quantia de 84,39 euros.
Esta questão está relacionada com uma importação, uma aquisição de mercadorias de uma empresa nacional portuguesa a uma empresa sediada nos Estados Unidos, portanto, trata-se de uma importação, a aquisição de bens a um fornecedor, neste caso, de um outro Estado-membro. O valor desta importação foi de 20 mil dólares americanos e aqui nós temos que distinguir três fases, três momentos. O momento da compra propriamente dita e, portanto, no momento da compra que ocorreu em novembro de 2022, a relação cambial era de 1.086, portanto, na aquisição vamos considerar esta relação cambial. E depois temos um segundo momento, que é a data de relato. A data de relato reporta-se ao dia 31 de dezembro, do caso concreto do ano de 2022. A data de relato é a data da apresentação das demonstrações financeiras, nomeadamente o balanço e a demonstração dos resultados. E à data de relato, teremos de verificar qual a relação cambial a 31 de dezembro que teria ou passou para 1.101. E depois haverá um terceiro momento, que é o momento em que a nossa empresa vai pagar à empresa norte-americana. Isso ocorre em fevereiro do ano de 2023. E nessa altura, a relação cambial na data do pagamento era de 1.091. Ora, nós vamos a explorar este exercício nas três etapas, apesar de que aqui no exame apenas a segunda etapa está a ser avaliada, porque diz-nos que face ao exposto em 2022, a diferença de câmbio relativa àquela dívida conduzirá ao reconhecimento de 1. Portanto, aqui, para resolver esta questão, nós teríamos que verificar a primeira etapa, ou seja, a aquisição, e depois o segundo momento, a 31 de dezembro de 2022, à data de relato, e calcular aí a diferença de câmbio, verificar se ela é favorável, e se for favorável haverá um rendimento, ou se é desfavorável, e se for desfavorável haverá um gasto, e depois temos que ver qual o gasto ou qual o rendimento. Eu vou explorar aqui os três momentos, o momento da aquisição, o momento da data de relato, 31 de dezembro, e depois o momento do pagamento, da liquidação. Esta é uma matéria de diferenças de câmbio e as diferenças de câmbio elas são tratadas à luz da norma contabilística e de relato financeiro 23. Esta norma denomina-se os efeitos de alterações em taxas de câmbio. E o objetivo desta norma contabilística e de relato financeiro é o de prescrever como se devem incluir transações em moeda estrangeira e unidades operacionais estrangeiras nas demonstrações financeiras de uma entidade e como se deve transpor demonstrações financeiras para uma moeda de apresentação. Em concreto, na norma 23, nós vamos dar uma especial atenção ao parágrafo número 20, que nos diz que uma transação em moeda estrangeira deve ser registada no momento do reconhecimento inicial na moeda funcional, pela aplicação à quantia da moeda estrangeira da taxa de câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira à data da transação. Na base do parágrafo número 20 está então estabelecido que vamos ter de fazer aqui a relação cambial à data da aquisição desta operação. Vamos também nesta norma dar ênfase ao parágrafo 22, que é à data de cada balanço, e aqui vamos considerar, obviamente, a data de relato, em que, segundo a linha A, os itens monetários em moeda estrangeira devem ser transpostos pelo uso da taxa de fecho. E vamos também ter em consideração o parágrafo 26, que nos diz que
as diferenças de câmbio resultantes da liquidação de itens monetários ou do relato de itens monetários de uma empresa a taxas diferentes das que foram inicialmente registadas durante o período ou relatadas em demonstrações financeiras anteriores devem ser reconhecidas nos resultados do período que ocorram, exceto quanto ao descrito no parágrafo 20. Portanto, aqui esta norma cobre, e respeitante a estes parágrafos, os 3 momentos do reconhecimento que eu pretendo fazer. E, portanto, à luz da norma 23, nós começamos pela primeira fase. E num primeiro momento, vamos registar a compra propriamente dita, a aquisição, a importação. E isto ocorreu em novembro de 2022. Em novembro de 2022, momento da aquisição das mercadorias, a relação cambial era de 1.086. Então, aquilo que nós temos de fazer, na data da compra, em novembro de 2022, é dividir 20 mil dólares americanos por 1.086. E isto prefaz 18.416 euros e 21 cêntimos. Este é o valor que vamos registar como a compra, a aquisição. E para registar a compra, para reconhecer a compra, no primeiro momento, a aquisição das mercadorias ao fornecedor dos Estados Unidos, vamos debitar a conta 311 mercadorias pelo valor de 18.416,21, uma conta do ativo, e vamos creditar a conta do passivo, que se vai constituir então uma dívida perante o fornecedor norte-americano, pelo valor de 18.416,21. Este é o registro da aquisição. Agora, não é importante para o exame, mas eu vou explorar aqui mais este tema e, tratando-se de uma importação, atualmente está em vigor, e vamos só explorar aqui um bocadinho a questão do IVA, para as empresas, isto já advém da Lei do Orçamento Geral do Estado para 2017, que introduziu um novo regime de IVA para as importações. E segundo este novo regime, os sujeitos passivos passaram a poder optar por efetuar a autoliquidação e a respectiva dedução do IVA referente aos bens importados de países e territórios terceiros, em procedimento similar às aquisições intracomunitárias de bens. Desta forma, atualmente, e mediante um conjunto de requisitos, e este novo regime ele tem de obedecer aos condicionalismos elencados no artigo 27, número 8 do Código do IVA. Portanto, aqui é uma série de condicionalismos para que uma empresa possa liquidar o IVA das importações e depois o direito a deduzir o IVA na própria declaração periódica do IVA. Mas tem que se verificar um conjunto de condições, e eu vou partir do princípio que se verificam as condições elencadas no artigo 27, número 8 do Código do IVA, e portanto esta empresa é uma empresa que vai proceder à liquidação do IVA na sua declaração periódica do IVA, e não em termos alfandegários, como o regime anterior, e o regime que continua para as empresas que não obedecem aos condicionalismos no artigo 27, número 8 do Código do IVA, e que, sendo este bem um bem que não está excluído do direito à dedução do IVA, do artigo 21 do Código do IVA, vamos poder proceder à dedução do respectivo IVA. Por isso, eu aqui na resolução deste caso, considerei IVA liquidado na fatura 23% de 18.416,21. Portanto, claro que a fatura vinha por 20 mil dólares, nós fizemos a conversão para 18.416,21
E a empresa portuguesa faz, ela própria, considerando aqui que estas mercadorias são tributadas à taxa normal, 23% de 18.416,21 e, portanto, liquida o IVA a favor do Estado, por 4.235,73 e considerando que estas mercadorias conferem o direito à dedução, ou seja, não estão excluídas pelo artigo 21º do Código do IVA, e não, portanto, não entra no âmbito das exclusões, vamos proceder à dedução do IVA. Liquida e deduz o IVA em simultâneo. E porque esta empresa parte do pressuposto, é um mero pressuposto, ela vai ao encontro das condições estabelecidas no artigo 27, número 8 do Código do IVA e, portanto, pediu à autoridade tributária para aderir ao regime do IVA para as importações, de forma a que, na sua declaração periódica, nomeadamente no campo número 18, vai declarar o montante da importação, ou seja, o valor tributável, que se cifra em 18.416,21 e o IVA de 4.235,73 a favor do Estado seria declarado no campo 19, IVA a favor do Estado. E depois, tratando-se de uma mercadoria em que o IVA é à taxa de 23%, aplicar-se-ia o campo número 22 para proceder à dedução do IVA. Estamos aqui a aplicar uma tributação no destino e a aplicação também de inversão do sujeito passivo, reverse charge, em que é o próprio adquirente que liquida o IVA no seu país e, através da sua declaração periódica do IVA, entrega o respectivo valor ao Estado, podendo depois proceder, no caso concreto, à dedução do imposto. Isto foi só um parênteses para nós vermos como é que funciona a questão do IVA e porque é que eu coloquei aqui deduz e liquida IVA, porque considerei que a empresa tinha solicitado esta possibilidade à autoridade tributária porque, partindo do pressuposto que a empresa está em conformidade e cumpre os condicionalismos para aderir a este regime do artigo 27, número 8 do Código do IVA. Então, passando por isto, vamos agora ao segundo momento desta operação, que é no dia 31 de dezembro de 2022. Porque chegou ao final do ano, a nossa contabilidade apresentou este registro contabilístico, feito no dia 1 de novembro, e à data de relato, 31 de dezembro, no caso 2022, nós vamos ter novamente de proceder ao cálculo do câmbio e no âmbito de dezembro, 31 de dezembro, veja-se que a relação cambial é de 1,101. Então, a 31 de dezembro, vamos novamente dividir os 20 mil dólares americanos, mas agora por 1,101, isto prefaz 18.165,30. E veja-se, há diferença cambial, porque o fornecedor está registado por 18.416,21 do dia 1 de novembro, e à data de relato, quando queremos construir o nosso balanço e a nossa demonstração dos resultados, o valor da dívida é menor porque a relação cambial alterou e a esta data a dívida cifra-se em 18.165,30. Portanto, se eu pagasse este valor no dia 31 de dezembro, em conformidade com a relação cambial à data, eu pagaria 18.165,30. Mas a minha contabilidade
tem registado 18.416,20. O que é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, vamos fazer esta diferença. 18.416,21 menos 18.165,30. Portanto, isto é uma diferença de 250,91 €. O que significa que, ao dia 31 de dezembro, eu teria de pagar um valor inferior do que aquele que está registado ao dia 1 de novembro. Então é uma diferença de câmbio favorável, porque, no fundo, eu vou ter aqui de fazer um registro de diminuição da dívida do fornecedor. Ou seja, no dia 31 de dezembro de 2022, nós já não devemos ao fornecedor o valor exato de 18.416,21, devemos agora menos 250,91 €, que é a diferença entre a data de compra e a data de relato. Então, aquilo que nós vamos fazer é debitar o fornecedor por 250,91, estamos a diminuir o valor em dívida e estamos a ajustá-lo. Portanto, o saldo do fornecedor a crédito de 18.416,21, agora tendo debitado esta conta por 250,91, ele passa a ter um saldo credor de 18.165,30, que é aquilo que nós queremos. E isto é uma diferença de câmbio favorável. No fundo, a dívida diminuiu face ao fornecedor em 250,91. E as diferenças de câmbio favoráveis são consideradas como um rendimento. Ou seja, no código de contas, em outros rendimentos, existe uma subconta que se pode verificar, é a subconta 7887, diferenças de câmbio favoráveis, portanto é um rendimento para a empresa, e é nesta conta, e nós sabemos que os rendimentos são creditados, é nesta conta que nós vamos proceder ao crédito de 250,91. E, portanto, esta situação vai ter impacto na demonstração dos resultados. Claro que tem impacto no balanço, todo o registro anterior teve impacto no balanço, porque são contas de ativo e de passivo, que anteriormente foram registadas, mas agora, com este crédito em diferenças de câmbio desfavoráveis, há, efetivamente, um impacto na demonstração dos resultados. Isto aqui é uma outra demonstração dos resultados, mas só para efeitos exemplificativos. Aqui nós teríamos outros rendimentos, portanto havia um aumento dos outros rendimentos, aqui nesta área da demonstração dos resultados, outros rendimentos, antes da formação aqui do EBITDA, em outros rendimentos, nós temos um aumento dos nossos outros rendimentos, não é? Em diferenças de câmbio favoráveis, em 250,91 é um rendimento para a empresa. E o terceiro momento é o momento em que se paga ao fornecedor, finalmente. E então, isto ocorre em fevereiro de 2023. Em fevereiro de 2023 vamos pagar ao fornecedor dos Estados Unidos. E nessa data, a relação cambial é de 1,091. Então, em fevereiro, quando se proceder ao pagamento ao fornecedor, a relação cambial, 20 mil dólares americanos a dividir por 1,091, passa para 18.331. Aqui deve ser lido 28 de fevereiro, porque a data do pagamento foi em fevereiro. E, portanto, considera-se agora em dívida 18.331, é o valor que eu vou ter de pagar. Portanto, a transferência que eu vou fazer é de 18.331. Por quanto é que está o saldo do fornecedor? Por 18.165,30, porque já foi ajustado relativamente à data de relato. Então, eu vou ter de pagar 18.331,81
por uma dívida que neste momento tem um saldo de 18.165,30. Vou ter de pagar agora mais. Então, na data do pagamento, como eu vou ter de pagar mais, vou ter uma diferença de câmbio desfavorável. O que é que vai acontecer na data do pagamento? A conta 2211 fornecedores gerais vai ser debitada por 18.165,30, que é o saldo que esta conta tinha anteriormente. É o saldo que a conta tem. A diferença entre o momento da compra e a regularização, a correção, a retificação que foi feita à data de relato. O saldo de fornecedores, 18.416,21 menos 291, o valor em dívida é de 18.165, temos de proceder ao desreconhecimento desse valor. Neste momento, ao debitar a conta do fornecedor, a conta fica saldada. E depois vamos ter de despender, de pagar, de transferir para o fornecedor e, portanto, há uma saída de caixa, ou neste caso, de depósitos à ordem, de 18.331,81. Então verifica-se ali uma diferença de 166,51, que é uma diferença de câmbio desfavorável a débito da conta 6887. Na verdade, no código de contas, a conta 6887, e agora vamos aos gastos e aos outros gastos, porque estamos aqui precisamente a falar de outros gastos da conta 6887, diferenças de câmbio desfavoráveis. E esta conta terá de ser debitada pela tal diferença de câmbio desfavorável que acabamos agora de calcular, que no fundo é a diferença entre o valor em dívida naquele momento, o saldo da conta do fornecedor, e o valor que vamos efetivamente pagar, que é superior ao saldo em dívida relativamente ao fornecedor. E, portanto, verifica-se uma diferença de câmbio desfavorável. Trata-se de um gasto, claro que os gastos debitam-se e têm impacto na demonstração dos resultados, porque agora este gasto que nós agora acabamos de reconhecer, mas para 2023, terá impacto na demonstração dos resultados, mas no âmbito dos outros gastos. Bom, assim ficou explicado todas as fases, todas as etapas desta importação que veio aqui no exame de avaliação. Mas no exame de avaliação só se pretende uma coisa. No exame de avaliação pretende saber qual é a diferença de câmbio à data de relato, ou seja, em 2022. Ou seja, vamos ter de comparar o novembro de 2022 com o dezembro de 2022 e ficou definido, ficou estabelecido aqui neste reconhecimento contabilístico que na compra, na aquisição a 1 de novembro de 2022, o valor em dívida apurado teria sido de 18.416,21. À data de relato, mediante a alteração cambial, naquele momento a dívida diminui para 18.165,30, o que se veio a reconhecer como uma diferença de câmbio favorável. Nós debitamos nessa altura o fornecedor, de forma a que a dívida diminua ali em 250,91, porque ela cifrava-se em 18.416, e creditando por 250,91 passamos a ter um saldo de 18.165,30 no respectivo cliente, e as diferenças de câmbio favoráveis de 250,91, creditamos a conta 7887 e, portanto, está feita a resolução do exame. A questão é a seguinte: face ao exposto, em 2022, a diferença de câmbio relativa àquela dívida conduzirá ao reconhecimento de gasto do período na quantia de 250,91? Não.
não é uma diferença de câmbio desfavorável. Gasto do período na quantia de 300 euros? Não. Rendimento do período na quantia de 250,91? Sim, porque efetivamente é um rendimento, é uma diferença de câmbio favorável que tem impacto na demonstração dos resultados, em outros rendimentos terá impacto aqui e, portanto, o valor, conforme calculado, entre a data de compra e a data de relato serão os tais 250,91 e que concretamente são registados na subconta 7887, que é uma conta de rendimentos. Questão correta, à linha C, relativamente à questão número 23. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.